Nesta aula, serão abordadas as questões técnicas do tema Leilão de Imóveis, que, lembro, faz parte de uma sequência que se deu início no primeiro módulo de 4 aulas. O primeiro módulo já está publicado, inclusive, com um e-book sobre o tema. Nos leilões extrajudiciais, é a própria instituição financeira que conduz o edital do leilão. Já nos leilões judiciais, existem normas próprias trazidas pelo Código de Processo Civil. Por isso, vamos verificar como se dá a análise do edital do leilão. Análise do edital de leilão judicial. Para que seja lícito o leilão judicial, ele será precedido de publicação de edital, que, nos termos do artigo 886 do Código de Processo Civil, conterá a descrição do imóvel com suas características, sua situação e suas divisas, com remissão à matrícula e aos registros. Também o valor pelo qual o bem foi avaliado, o preço mínimo pelo qual poderá ser alienado, as condições de pagamento e a comissão do leiloeiro designado. Conterá o site da Rede Mundial de Computadores e o período em que se realizará o leilão, salvo se este se der de modo presencial, sendo então indicados o local, o dia e a hora de sua realização. Ainda indicará o local, dia e hora de segundo leilão para a hipótese de não haver interessados no primeiro. Fará também menção sobre a existência de ônus, recursos ou processos pendentes sobre o imóvel a ser leiloado. Nos termos do artigo 887 do Código de Processo Civil, o leiloeiro público designado adotará providências para a ampla divulgação da alienação. E a publicação do edital deverá ocorrer pelo menos 5 dias antes da data marcada para o leilão. O edital será publicado na Rede Mundial de Computadores em site designado pelo juízo. Conterá a descrição detalhada do imóvel e, sempre que possível, trará fotos, informando expressamente se o leilão se realizará de forma eletrônica ou presencial. O leilão será realizado preferencialmente na modalidade eletrônica, sendo feito de modo presencial quando não for possível aquele, nos termos do artigo 882 do Código de Processo Civil. O edital trará quais as responsabilidades do arrematante pelos débitos do imóvel. É importante destacar que dívidas pessoais do antigo proprietário não serão de responsabilidade do arrematante, ainda que na matrícula do imóvel constem penhoras dessa natureza, como dívidas trabalhistas, execuções de contratos particulares, dentre outras. É importante verificar se esses credores foram devidamente intimados acerca do leilão, com no mínimo 5 dias de antecedência da data do leilão, para que posteriormente seja possível a baixa desses gravames na matrícula. As dívidas que podem ficar sob a responsabilidade do arrematante são as chamadas propter rem, já que estas são débitos da própria coisa, isto é, do próprio imóvel. Como já explicado em aula anterior, em geral se trata de IPTU e taxa condominial. O edital trará a informação se o arrematante ficará responsável pelo pagamento dos débitos propter rem, ou se esses serão adimplidos com o proveito da arrematação, isto é, com o próprio valor pago pelo lance vencedor, nos termos do artigo 908, parágrafo 1º do Código de Processo Civil e artigo 130, parágrafo único do Código Tributário Nacional. É importante verificar a ordem de preferência dos credores para saber se a dívida propter rem será quitada com o proveito da arrematação. Por exemplo, se a execução que levou o bem a leilão for de débito condominial, mas há também na matrícula penhora em razão de débito trabalhista ou existência de débito tributário, deve-se verificar se o valor do lance será suficiente para quitar os débitos trabalhistas, os tributários e, depois desses, o débito de condomínio, já que os débitos trabalhistas e tributários têm preferência no recebimento do crédito face os débitos condominiais. Na próxima aula, você continuará a conhecer os detalhamentos do leilão de imóveis.